Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui falando de coisas tão importantes sobre o nosso emocional. E devido a todas as coisas importantes que falaremos hoje, eu te digo, vamos pensar? Como vai, minha querida Bia, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Mais um dia aí, né? Fazendo programa. Como é que Ah, você vamos lá, tá? tô bem, né? Muita coisa pra gente falar. É, Ah, legal. Ô Bia, lembrando, né, o pessoal que está em casa, que a gente precisa de vocês que estão aí, né? Porque queremos convidar novamente com que vocês mandem suas perguntas, suas dúvidas nas redes sociais da MDTV. Quando você for assistir o Vamos Pensar pela TV, depois ele vai lá para as redes sociais do programa. E você vai nos comentários, tanto no YouTube, tanto no Facebook, e você pode ali deixar suas dúvidas sobre emocional, coisas que você assistiu aqui no programa e ficou com uma pulguinha atrás da orelha, quero saber mais sobre tal, deixa. Né? Eu e a Bia vamos ter o prazer de poder responder aqui no programa para vocês. Correto, Bia? certíssimo, Paulo. Então tá bom. Hoje o assunto é bom porque ramifica de muita coisa que a gente já falou hoje. Né? Na verdade, hoje não, nos programas. Sim. Então, hoje traremos um assunto que eu acredito que vai ser bem bacana, que é sobre medo, né? Sobre algumas coisas, traumas nesse sentido. Né? E, por exemplo, sobre superar medos e traumas emocionais. Você acha que é um assunto que tem muita coisa para a gente falar sobre isso? Sim, né, Paulo? Como você conseguir superar traumas e medos, né? Uhum. Então, o medo e o trauma, na verdade, todo mundo. Basta ser criança. Se algum dia você já foi criança na sua vida, que eu acredito que todo mundo já foi, já teve algum trauma, né? O trauma é normal. Agora, a diferença entre uma pessoa que tem um trauma que está afetando toda a vida dela, inclusive a vida adulta, e de uma pessoa que ela teve trauma, mas ela conseguiu superar, o apoio. Né? Naquele momento, quando ela está passando pelo trauma, ela passou pelo trauma, ela teve alguma rede de apoio, alguma rede emocional, alguma pessoa que deu um apoio emocional para ela, um conforto, um aconchego, né? Ela consegue superar aquele trauma e crescer e fazer com que aquele trauma não afete a vida dela, né? Na vida adulta, no desenvolvimento. Agora, o duro é quando essa criança ela sofre o trauma e ela é desassistida. Daí as consequências são mais profundas e severas. Né? Então, vai precisar de terapia, vai precisar de autocuidado, né? Vai precisar de autoajuda. Né? Então, assim, é importante a gente cuidar dessa parte nossa. Se você, ali de casa, né, sente que teve alguma coisa que não foi resolvida na sua vida, alguma coisa que gera fantasmas, né, na sua vida, no seu emocional, você sente que você está fragilizado emocionalmente, né, que você tem um excesso de ansiedade, né, de acordo com memórias, de acordo com coisas que aconteceram com você, te dando gatilhos, né, que é aquelas explosões emocionais, de acordo com alguma circunstância que faz você lembrar do passado, de coisas difíceis que aconteceram com você, é importante procurar ajuda. É muito importante procurar ajuda, tá? Legal. Na verdade, esse prelúdio do assunto que você deu é muito importante, porque os itens que nós trouxemos aqui sobre como lidar com todas essas coisas, acho que pode vir muito a calhar para ajudar as pessoas que possam estar sofrendo ou sofrerão sobre isso em algum momento da vida e querem algum suporte quanto a isso, né, Bia? Eu vi o primeiro item que a gente trouxe para debater, né, que como superar medos e traumas, aqui tá descrito assim, aceitação e compreensão. Eu entendo que quando nós aceitamos algo na nossa vida, nós encaramos um pouco melhor. Pô, é assim que acontece, realmente isso existe, de alguma forma eu começo a compreender o que está acontecendo. Então, por exemplo, Bia, eu acredito que quando a pessoa tem um trauma ou medo, ou está se deparando com uma situação em que a deixa dessa forma, eu acredito que uma aceitação do problema faz com que ela tenha forças da... Porque assim, tudo vem de uma linha. Eu acredito que você compreendendo algo te deixa mais forte a resolver aquilo, porque eu entendo o que eu estou enfrentando. O que você acha, Bia? Aceitação e compreensão tendo medo do trauma. É bom se aceitar que você está vivendo um trauma para começar a resolver?
Então, na verdade, não é aceitar que você está vivendo um trauma, né? Porque as coisas acontecem, principalmente na infância, por exemplo, né? Não estou falando que a gente tem só trauma na infância, mas tudo começa na infância. Lá atrás. O que mais te marca é no momento onde você tem o período da sua vida que você está em desenvolvimento, que é a infância. Né? Então, se os traumas foram grandes na infância e você não teve uma rede de apoio, essa que vai ser a raiz do seu desenvolvimento. Então, você precisa de tratamento, você precisa de cuidado. Mas, primeiramente, você precisa saber qual que é o seu trauma. Muitas vezes, que é a maioria das vezes, todo mundo tem algum trauma que a pessoa desconhece que tem. E que está lá atrás, lá na tênue infância. Freud já falou a respeito disso. Porque tem pessoas que falam assim, eu não tenho trauma de nada. Eu nunca tive trauma. Não existe. Algum trauma você já teve. Segundo a psicanálise, segundo a psicologia. Algum trauma você já teve. Pode ser que uns teve traumas mais fortes do que os outros, mas você teve algum trauma. Se você foi criança, você já teve trauma. Só que é importante no autoconhecimento o que é? Saber reconhecer qual trauma que é, qual que está te afetando, qual que está te perturbando, qual que está te limitando, que está fazendo com que você não atinja o seu ápice de desenvolvimento, a sua capacidade. Então é importante você primeiro reconhecer o trauma, para você poder saber como que você vai cuidar daquele trauma. Por isso que existe terapeutas, existe psicólogos, existe psicanalistas, porque eles, por meio da fala, né, da escuta, eles podem te ajudar a você descobrir coisas que você desconhece de si mesmo, inclusive traumas. Às vezes você acha que só tem um trauma, mas às vezes tem mais coisas por trás desse trauma. Então é importante primeiro conhecer, porque isso faz parte do autoconhecimento. E medos. Todo mundo tem medo. O medo é uma forma do nosso sistema nervoso central de defesa, de se defender do perigo. É normal ter medo. O medo faz parte do sentimento humano. Se você é humano, você vai sentir medo. Agora, passa da normalidade quando esse medo ele rege a nossa vida o tempo todo. Daí é complicado. E pessoas deixam de fazer coisas, de progredir, de fazer metas e segui-las na sua vida, às vezes por medo. Porque o medo paralisa, o medo estagna, o medo faz você ficar congelado, ele faz você não ter atitude. Não sei se vocês já ouviram falar, estudiosos contemporâneos do comportamento humano, eles até explicam, né, a situação do trauma e do medo, né, porque eles são coisas relacionadas. Muitas vezes eu sou uma pessoa muito medrosa, né, eu não consigo ser mais audaciosa, eu não consigo fazer coisas diferentes, eu não consigo dar um passo à frente por causa do medo. O medo me atrapalha, o medo atrapalha o meu progresso. Porque, como eu falei, o nosso sistema nervoso central, ele tem um processo, da mesma forma que tem o sistema imunológico, que protege a gente de doenças e combate micro-organismos invasores, nocivos no nosso organismo, o nosso sistema nervoso central, ele também tem um processo de proteção contra o nosso sofrimento, que é o medo, né? E muitas vezes chamam esse medo de, por exemplo, se você está num ambiente já há muito tempo, que é um cativeiro, que faz você sofrer, que você está no meio de pessoas que fazem você sofrer, pessoas que te desrespeitam, pessoas que te abusam de alguma maneira, né? Pessoas que, de alguma forma, causam dor e sofrimento em você. Seja físico, seja emocional. Só que o que acontece? Você cresceu naquele ambiente ali. A sua mente, ela vai fazer com que você foque no que te dá mais conforto possível e que não exponha você ao novo, porque o novo causa medo, causa estranheza. Você dá um passo à frente, causa insegurança.
né? Então, que vamos dizer assim, ele faz a sua mente ficar no conforto infernal, entre aspas. O que é o conforto infernal? Por exemplo, você cresceu num ambiente tóxico, num ambiente abusivo, um ambiente onde tem pessoas que estão fazendo mal para você, mas você não consegue sair daquele lugar. Porque se você sair daquele lugar, você fica inseguro. Porque você acha que lá é o único lugar que você pode estar. Porque lá é o conforto, é o lugar que você sempre ficou. Não tem mudança. A sua mente vai fazer você ficar estagnado. Porque a mente, o sistema nervoso central, quer que você se mantenha no mesmo lugar, que você não tenha mais, como que eu vou dizer, desafios. Ela não quer que crie mais desafios para você. Ela quer que você permaneça pelo menos com o que você já tem. Então você acredita que mesmo você sofrendo, você acredita que aquele lugar que você sempre esteja é o conforto que você tem, é a sua zona de conforto, mas na verdade é uma zona de conforto infernal. E para você superar essa zona de conforto infernal, você precisa realizar coisas que te deixam desconfortáveis. Você precisa dar um passo à frente, você precisa fazer coisas novas, você precisa pular num lugar que você nunca foi, num lugar que você não tem coragem de fazer, num lugar que você não tem coragem de mudar. Porque daí, você tendo essa força de fazer coisas que você nunca fez, para você poder sair daquele lugar que está te causando mal. Lá é garantido, lá é certeza, tudo bem, é o desconhecido, mas lá é a certeza que você vai estar num lugar melhor do que você está, onde você está sofrendo. Daquele momento que você está sofrendo, qualquer lugar que você sair vai ser melhor que aquilo. Entendeu? Só que a mente, ela quer que você fique mais seguro possível, então ela vai descartar mudança, porque a mudança causa insegurança. E a nossa mente, ela não quer viver numa insegurança, mesmo que ela esteja num conforto infernal. Olha só como é louco, é um paradoxo, entendeu? Então, para você vencer o medo, você tem que ser audacioso, você tem que fazer coisas novas, você precisa fazer aquilo que te causa desconforto. Daí você, com certeza, você vai encontrar a mudança que você tanto precisa, né? Como é que fala? O desconhecido é o paraíso que você tanto precisa. Então precisa criar um desconforto, um esforço para que você saia desse, como é que você falou? Inferno confortável? O conforto infernal. Zona de conforto infernal. O Bia, para uma pessoa ficar num conforto infernal desse, é quase aquela que a psicologia chama de síndrome de Estocolmo? Ele não consegue abandonar o que faz mal? A síndrome de Estocolmo é uma síndrome onde a pessoa ela sente afeto e afeição pelo abusador ou pela coisa que causou algum dano muito severo em você. Mas se o ambiente causa dano, seria a mesma coisa? Mas seria, vamos dizer assim, que é um mecanismo, sim, que gera no organismo, que seria mais ou menos, não chega a ser a zona de conforto infernal. Às vezes não quer dizer que a pessoa ela tá na zona de conforto infernal dela, que ela tem síndrome de Estocolmo. Né? Às vezes ela quer sair, só que ela tem medo. A síndrome de Estocolmo, a pessoa ela sofre. Ela reconhece que ela está sofrendo, mas ela tem uma certa afetividade pela pessoa que causou o trauma, ou o dano, ou sei lá o quê, entendeu? E ela tem saudade daquilo. Mesmo que ela consegue sair, ela consegue se livrar, ela sente um certo afeto por aquilo. É muito louco, sabe? Não é culpa da pessoa. Não, é uma coisa assim, é uma síndrome mesmo, é uma síndrome que a mente dela fez com que ela tivesse esse afeto. É uma coisa meio... É uma briga entre ela mesma, porque ela nunca teve outra alternativa, então ela não conhece como é que é. Entende? Então, ela criou, ela cresceu naquele ambiente, ela começa a gostar daquele ambiente, porque ela não conheceu outro. Ela não teve outro paralelo. Existe uma imagem na internet que simboliza uma muito bem conhecida das pessoas, que é uma pessoa abraçando um cacto, né? Tá machucando ela, mas ela não consegue soltar.
Que simboliza a síndrome de Estocolmo, né? Mais ou menos isso, Seria a síndrome de Estocolmo. Não consigo abandonar. Mas não necessariamente são só pessoas de síndrome de Estocolmo que têm esse tipo de comportamento. Essa característica. Porque a síndrome de Estocolmo ela é um pouco mais profunda. Vou dar um exemplo. Lembra aquele caso na Rússia daquela menina que se chamava Natasha, que ela foi raptada por um homem muito mais velho do que ela? Né? Ela era uma menina quando ela foi raptada, parece que ela tinha uns 10, 11 anos, e ela só conseguiu sair do cativeiro, ela ficou desaparecida, o homem manteve ela presa em cativeiro residencial, ela não saía para nada, ela só ficava naquele lugar, e depois de, não sei, quando ela tinha 18 anos, um descuido dele, ela conseguiu escapar, e ela pediu por ajuda. Daí depois que ela conseguiu escapar, né, a polícia prendeu o cara, tudo, né, era um pedófilo, etc e tal. Ela teve muito sofrimento, né, ela não saía pra nada, ela ficou lá dos 10 aos 18 anos, parece, se não me engano, se eu não me recordo, se eu estiver errada, né, que nos comentários pode, né, eu não lembro exatamente a idade, mas foi depois que ela já estava adulta, já que ela conseguiu escapar. Só que depois, fazendo tratamento, né, psiquiátrico, psicológico, lógico, né, de tudo que ela passou todos esses anos, né, ela estava triste, porque ela se sentia culpada por ela ter denunciado o abusador dela. Porque ela sentiu todos esses anos, ao mesmo tempo ela sofrendo, ela sentiu afeto por ele. Mesmo sabendo que ela era entre amor e ódio, sabe? Essa coisa de síndrome de Estocolmo é muito longa. Um dia a gente pode trazer um programa para falar sobre isso. Falar sobre síndrome de Estocolmo. Uhum. Então, se você também tem dúvida aí quando você for assistir o programa pelas redes sociais, deixa pra gente, né? Porque a gente vai trazer. Vamos fazer um programa sobre isso. A zona de conforto infernal não é síndrome de Estocolmo. A zona de conforto infernal é um mecanismo de defesa do organismo que ele faz com que você fuja do desconhecido. Então, você não consegue ter a força necessária para mudar. De fazer coisas novas para romper a barreira. Para poder fugir, para sair daquele lugar que está causando trauma, medo, dor, sofrimento, depressão, tristeza. E porque o teu organismo quer que você fique o mais confortável possível, porque você está no ápice do nervosismo, da desestabilidade emocional, do sofrimento. Entendeu? Sim. Só que daí você tem que enfrentar. Você tem que dar um pulo a mais. E saber que o desconhecido é o paraíso que você tanto busca. Você precisa mesmo fazer coisas que você não faria, que causam desconforto, mas você precisa fazer. Porque é elas que vão dar os primeiros passos para você conseguir sair do cativeiro, sair do medo, sair do trauma e ter uma oportunidade de construir uma nova vida do jeito que você quer, do jeito que você sonha, com paz. Para exemplificar isso, Bia, seria o quê? Uma pessoa vive num inferno desse, ela tenta manter-se confortável por uma proteção, né? Mas fazer coisas novas seria o quê? Eu estou num ambiente ali, deixa eu ver se eu frequento lugares novos para ter novos horizontes, ou me esforçar para ter um trabalho melhor para sair desse lugar, algo que ela tem que se mover. Um relacionamento abusivo, né? Uma mulher que está casada com um homem, né? Que agride ela, tanto ou psicologicamente, verbalmente, fisicamente, não sei, pode ser várias coisas. E o mudar seria ela fazer de tudo para abandonar esse cenário da vida dela. Sim, e muitas vezes as mulheres, isso é o que mais acontece, as mulheres têm medo de abandonar, elas não querem divorciar, porque elas têm medo. Então, elas aguentam, elas suportam, porque todo o suportar é o inferno infernal, é a zona de conforto infernal dela, que ela precisa enfrentar. Sair da zona de conforto infernal dela. Me fez pensar pessoas que são dependentes, por exemplo, adolescentes, quase chegando na vida adulta, mas ainda dependente de pais ou responsáveis. Não vamos pôr só pais, porque às vezes não mora só com os pais. Responsáveis que fazem esse ambiente infernal e ela tem que ali ser confortável. Aí os planos que ela tem que fazer, Paulo, porque ela não tem como fugir, né? Ela não tem como fugir.
Ela tem que esperar algum Ela tá em momento no futuro. defesa, ela está em defesa. Ela é daí que se fala, né? Quando crianças, né, que vêm de lares abusivos, lares disfuncionais, né, onde teve coisas, crimes, né, teve coisas severas, né, ela é uma sobrevivente. Ela vive no modo sobreviver, que é trauma, que gera trauma. É um trauma. Eu sinto, Bia, que o autoconhecimento ajuda a pessoa a poder tomar romper essa barreira que você falou de coisas diferentes, que tem que ter um esforço. O autoconhecimento para traumas é a mesma coisa de um diagnóstico para alguma doença que você tem, alguma doença física ou crônica que você tem. Por exemplo, eu estou passando mal, né? Eu tenho... tô com algum problema mal, eu sei que eu estou mal, né? Só que eu não sei o que eu tenho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer exames, preciso fazer exames de sangue, exames de imagem, ir no médico, etc e tal, para saber o que eu tenho, que doença que eu tenho. Descobri, por exemplo, eu tenho diabetes, né? Diabetes tipo 2. Agora eu consigo me tratar. Eu consigo saber qual remédio que eu tenho que tomar, né? As dosagens, miligramas, sim, tudo o que eu certinho. tenho que fazer no dia a dia, qual a minha alimentação, né? Qual os cuidados que eu preciso fazer, né? Daí eu consigo me tratar, eu consigo melhorar. E às vezes até reverter a diabetes tipo 2, porque a diabetes tipo 2 é reversível, dá para reverter. Né? Agora, se eu não faço exame, se eu não sei o que eu tenho, né? Eu não vou no médico, eu não faço um check-up, mas eu sei que eu tenho alguma coisa, mas eu não sei o que é. Como é que eu vou me tratar? É a mesma coisa a mente humana. O trauma, para ele ser tratado, precisa saber o que foi que aconteceu, qual que é a raiz do seu trauma, o que aconteceu, onde que está. Podemos dizer que uma pessoa que está nesse ambiente que você... Que legal esse assunto, Bia, sabe? Porque muita gente pode se identificar, por isso que eu queria ressaltar isso. Talvez a parte que você disse que a pessoa tem que romper uma barreira, em algum momento se esforçar, talvez o que pode ficar mais viável ela fazer de princípio, talvez seja procurar a ajuda de um profissional. Com certeza, Paulo. Imagina o primeiro passo que ela der foi procurar, por exemplo, um psicanalista. Sim, Paulo. Ou uma psicanalista. Por quê? Porque o sistema nervoso central de uma pessoa que sofreu um trauma muito grande e tem muito medo, ele é extremamente fragilizado, ele está enfraquecido. Então, ele não tem regulação das emoções, né? Tudo nele, às vezes, memórias, situações do dia a dia, às vezes dá gatilhos emocionais nele, ele começa a lembrar daquele sofrimento que ele teve no passado e aquilo começa a se manifestar no corpo, né? Fazendo com que ele não suporte o presente e nem o futuro, porque o estresse e a ansiedade é muito grande. Então, ele precisa fortalecer o emocional dele. A terapia ajuda muito. Psicólogos, psicanalistas e, às vezes, até mesmo psiquiatras, que talvez por algum motivo, talvez tenha que usar algum tipo de medicamento. Né? Se a ansiedade, a depressão é muito grande. Uhum. Né? Existe também outras coisas que pode fazer, atividade física, fazer uma coisa que você gosta, né? Se envolver com artes, né? Música, artes em geral, desenhos, pinturas. Né? É importante porque você precisa regular o seu emocional. E você vai precisar de ajuda. É muito importante também, mas eu não tenho, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho como arcar com uma terapia agora, né? Eu não posso, não dá para mim fazer. Procure cursos, existem cursos gratuitos que você pode estudar, né? O estudo mesmo da psicanálise, o autoestudo, você estudando a psicanálise, às vezes até se formando como psicanalista, pode te ajudar no seu autoconhecimento. Terapias alternativas. Na internet, hoje, a internet é uma faca de dois gumes. Ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Eu acredito que tem muita coisa boa na internet que antigamente, no meu tempo, quando eu era adolescente, quando eu era menina, se eu precisava de algum conhecimento na área da psicanálise, da área da psicologia, no autoajuda, eu teria que ir na biblioteca ou comprar um livro, porque não tinha internet.
Hoje, nossa, hoje você encontra muita coisa excelente e gratuita na internet. O YouTube, então, tem muitos profissionais de várias áreas, de várias abordagens, que dão aula para você de graça, por meio dos vídeos na internet. Então, assim, foi muito benéfico nessa parte. Então, você pode, sim, ter autocuidado, fazer uma autoajuda, né? Uma autoterapia com várias pessoas profissionais que têm canais no YouTube que falam a respeito disso e que podem te dar dicas que vão te dar o início da sua busca pela ajuda, pela autocura. Já é uma dica que você está dando para quem está nesse inferno aí, né? Sim. Que você disse. E cursos, né? Você fazer um curso, às vezes sai mais barato do que você fazer terapia. Não estou falando que você tem que deixar de fazer terapia, não é isso. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, tem que fazer terapia na vida. Todo mundo, até aquele que acha que não tem nada, que não tem trauma nenhum. É esse que mais tem. Que seja pelo autoconhecimento. Falta autoconhecimento. Então, ele precisa fazer. Então, comece com um curso, porque sai mais barato do que você pagar um profissional da área. Pois é. Procura aí no Google Escola de Psicanálise e Intelecto, que é a que a gente indica. Sim, ajuda. Se você quiser um curso EAD que te ajude, né? Uma coisa legal. Teve uma psicóloga uma vez que ela falou que, por exemplo, quando você busca, né, você tem interesse em trabalhar na área da saúde mental, já é um sintoma. Já é um sintoma que você eu ouvi falar muito isso. De alguma coisa, já é um sintoma. Sintoma, desculpa. Então, assim, é importante, porque se você busca autoajuda, autocura, autoconhecimento, você vai também poder ajudar outras pessoas, que isso que é bem legal, você pode trabalhar com isso. Uhum. Né? E ter uma renda também. É legal. O autoconhecimento, ele te traz benefícios de muitas formas. Até para ajudar outras pessoas, até que podendo ser sua atividade, né? A qual você trabalha, é verdade. E se você, por exemplo, sabe disso, sofreu alguma coisa, você vai ter mais empatia também. Por outras pessoas que sofreram a mesma coisa ou coisas parecidas, semelhantes a você. Você vai ser empático, mais empático ainda, você vai ser um profissional mais humano, porque você vai entender a pessoa. Não vai ser aquela coisa assim, só que você ouviu só na teoria. Pois é. Então pode começar do jeito que você falou, né, Bia? Vai lá, procura alguma coisa na internet. Autoconhecimento. Você ali já começa a desbravar um mundo de possibilidades para conhecer o seu eu. Pesquise. Olha, na internet, nessa parte, a internet é sensacional, porque a internet ela abriu portas para o conhecimento. Porque antigamente, alguns anos atrás, você tinha que ir numa biblioteca, procurar livros, que às vezes você nem sabia por onde começar, ou você tinha que comprar livros, né, que a gente sabe que, né, muitas vezes um livro não é muito barato, né, mas, e hoje você consegue até baixar livros de graça na internet. Você consegue ver pessoas falando, né, a respeito, profissionais da área, né, dando cursos, existem até cursos tanto pagos quanto gratuitos. Então, isso foi um grande benefício. Então, aproveita enquanto ainda é possível, né? Eu não sei até quando será que a gente vai ter essa liberdade, né? De poder aprender algo na internet, né? Com um monte de vídeos, um monte de pessoas que entendem do assunto, que são profissionais. Até quando? Eu não sei. Vai que algum dia isso acaba, né? Porque nada é para sempre. Tem, né? Então, aproveita enquanto você pode. Porque isso é possível. E daí não para, vai progredindo. Começa com um gratuito, né? Entende, vê se é isso que você quer, né? Se aproveita ao máximo, daí vai para um outro pago, daí vai para um presencial e não para de crescer, mas continue. E você vai ver que já vai ser um grande passo para a sua autocura, para a sua ajuda. Você vai até conseguir ser autossuficiente. Porque muitas vezes pessoas que vêm, às vezes, de um lar disfuncional, né, elas têm dificuldade de serem autossuficientes. E retornando, se for ver, Bia, tudo que a gente falou aqui, se voltar no comecinho, que a gente estava falando de como lidar com medos e traumas, temos muitas dicas sobre autoconhecimento fantástico que a pessoa pode seguir na casa dela. Sim, sim. Inclusive, tem, né, pode assistir nas redes sociais, né, o nosso programa, né, que ajuda bastante. Eu acredito que ajuda, né? Isso. Assim, a gente fala assim uma pincelada, né, dos assuntos, mas dá um insight, né? É lá onde que começa, né? Por meio dos insights, assim, uma luzinha que bateu dentro da sua mente. É verdade.
Eu acho muito legal isso aí, porque os assuntos que a gente está trazendo aqui são benefícios muito grandes para as pessoas, né, que estão aí do outro lado da telinha. Você que está aí do outro lado da telinha, eu sei que você entende o que a gente está querendo dizer. Que você pode, sim, procurar saber mais sobre você mesmo. Está aí dentro, um monte de ferramentas para você usar. Só precisa do autoconhecimento, que é o que a gente está falando aqui, né, Bia? Sim. Acho que tá legal o que a gente falou aqui, até porque está chegando no final do programa, mas eu queria, Bia, antes da gente encerrar, que você convidasse novamente o pessoal aí para deixar suas perguntas e comentários. Tá. Deixem as suas perguntas, os seus comentários, tá? No Facebook, no YouTube, que a gente está prontamente, no próximo programa, a gente vai responder. E pode deixar também dicas, né? Dicas não, Sugestões. Sugestões, né? De como, assim, o que você quer que você fale, o que vocês gostariam que falássemos no próximo programa. Isso, e vamos, inclusive, Medos e Traumas foi também uma sugestão uma pessoa de uma pessoa que assiste nosso programa. Nossa, por isso legal. Que a gente teve você que está aí assistindo sempre a gente, já trouxemos temas aqui que a gente viu nas redes sociais, né? Sim, vamos falar sobre isso. E sim. como a gente quer sempre ser atual, então ou a gente traz muita coisa da atualidade ou coisas que as pessoas querem realmente saber e a gente ali contribui um pouquinho, não sabemos de tudo, mas é um bom bate-papo sobre autoconhecimento, né, Bia? Sim, Paulo. Que legal. É sempre assim. Então, fique aí sempre acompanhando a gente, né, Bia? Convido você a despedir o pessoal aí. Tá. Muito obrigada por assistir nosso programa. E eu convido vocês. Vamos pensar. Até o próximo programa. Tchau, tchau.